No caminho de volta para sua vila, Leylin foi à casa de Xavier para cumprimentar os irmãos, especialmente fazendo uma aparição na frente de Gil. Concordando em visitá-los novamente, ele retornou ao seu quarto e fechou as portas e janelas. Mulher das sombras. Senhora da noite, é hora de cumprimentar você. Leylin fechou os olhos um pouco, sua consciência percorrendo um espaço sem limites em um instante quando chegou aos mares. Um estranho sorriso surgiu no rosto oleoso do boneco de voodoo quando emergiu das profundezas azuis. Alvo descoberto. Ataque! Muitos navios de guerra e porta-aviões equipados com geradores de energia psi o cercavam, numerosos submarinos motorizados reunidos em torno dele como tubarões. Feitiços reunidos nas bocas maliciosas dos canhões, causando uma grande sensação de perigo. He. O sorriso no boneco de voodoo se alargou, e o brilho em seus dois olhos negros diminuiu antes de começar a piscar ainda mais vigorosamente do que antes. Esta ligeira mudança resultou em uma transformação extrema da aura da boneca. De um brutal e robótico caçador de fantoches, agora se transformará em um feixe de escuridão insondável. Asterisco craque. Craque. Asterisco o boneco de voodoo virou o pescoço e examinou os enormes navios de guerra com artilharia aterrorizante, bem como a densa multidão de feiticeiros poderosos no topo. Você fez o melhor que pode em termos de tecnologia. Infelizmente, sua evolução pessoal foi estagnada. Leylin sacudiu a cabeça e fez um som. Asterisco X. Asterisco ondas sonoras penetrantes varreram a área, e grandes lotes da marinha desabaram com o sangue jorrando de seus orifícios. Ataque infrassônico. Rápido, ative a proteção das sombras. Os navios de guerra circundantes entraram em frenesi. Guiados por poderosos mutantes e forças especiais do Império, eles formaram escudos multicores, um por um. Infelizmente, esses escudos não tiveram nenhum efeito. As pessoas normais foram ceifadas como grama, e apenas os mutantes com excepcional poder mental foram poupados ao lado de alguns poderosos conjuradores. Sua força mental fraca torna difícil combater ataques à alma. Leylin acreditava que isso era deliberado da parte de Char. Nesse cenário, não importava o quanto a civilização humana avançasse, ela permaneceria sempre ao seu alcance. As coisas eram mais difíceis com mutantes e aqueles com linhagens antigas. Embora as chances fossem baixas, alguns seres de leis ainda poderiam aparecer entre suas fileiras. Foi por isso que eles tiveram que ser exterminados. Tome Rank 1 e 2 Magi, por exemplo. Eles não seriam capazes de lutar contra a cabeça militar do meu velho mundo, apenas se transformando em poeira sob seus canhões de laser. No entanto, se eles mantivessem um perfil discreto, poderiam enfeitiçar e hipnotizar as pessoas em uma tentativa de criar organizações aterrorizantes e com efeito devastador. Asterisco Rumble. Rumble. Asterisco tendo perdido a maioria de suas tripulações, os navios de guerra e porta-aviões afundaram no mar. Aqueles trabalhadores tinham sido humanos normais, e havia pouco que pudessem fazer para resistir ao poder da alma de Leylin quando ele intencionalmente os atacasse. Algumas aeronaves começaram a fumar e a brilhar, explodindo violentamente. Esta foi a desvantagem de usar ferramentas externas. Todos os tipos de acidentes podem ocorrer sem um controlador. O que nós fazemos, capitão? Os sobreviventes se reuniram nas poucas naves de guerra à esquerda, olhando para a figura que era como um demônio no céu. Nós atacamos. O capitão, que parecia sábio e tinha uma cicatriz no rosto, rangeu os dentes. Os ataques dessa pessoa só são eficazes contra seres humanos normais. Há pouco efeito em nós seres extraordinários para que possamos enfrentá-lo. Faça o que puder e faça o resto recuar. Obter o Império para elaborar outros métodos para aniquilá-los. Nós devemos preparar uma equipe de elite formada inteiramente de seres extraordinários, o que definitivamente será suficiente para eliminar o inimigo. A luz brilhou nos relógios de pulso dos presentes, e as asas de sombra se formaram em suas costas enquanto um grande número subia para cercar Leylin no ar. Entendo. Leylin deu uma olhada ao redor e sorriu levemente. Além dos conjuradores de alto nível, os agentes especiais do Império também têm um lote de seres extraordinários e portadores de linhagem sanguínea. Esta política de fazer avançar o resto parece ser um instinto para grandes países.
Rápido! Notifique a sede naval. O Apóstolo 3 tem habilidades ofensivas especiais e nenhum ser comum pode se aproximar dele. Apenas as forças especiais podem fazer qualquer coisa a ele, chamá-las. Os navios sobreviventes foram iniciados neste momento, e alguns saltaram para os botes salva-vidas quando todos deixaram a área rapidamente. Era como se houvesse uma grande fera feroz observando-os por trás. Leyline não ligou para ele saindo. Era como um ser normal pisando em um grupo de formigas em seu caminho, e depois continuando sem prestar atenção às formigas com sorte suficiente para sobreviver. Um portador de sangue rank 6 e outros usuários de habilidade. Pelo contrário, Leyline estava ligeiramente interessado nessa onda de elites em torno dele. O homem corpulento na liderança era quase equivalente a 6 no Maguswold, e ele também tinha herança de uma antiga linhagem. O Império ainda conseguiu comprar alguém como ele? Parece que os planos de Char não são tão simples. O que diabos você é? O capitão olhou para a boneca de voodoo na frente dele, sentindo astutamente a sabedoria e inteligência nela. Um único olhar da boneca fez com que ele se sentisse transparente, causando um arrepio na espinha. Ei! Infelizmente, Leyline não tinha intenções de se comunicar com seres assim. Sob o controle dele, o sorriso do boneco de voodoo se alargou e se tornou mais sinistro. A luz brilhou em seus olhos. Asterisco Rumble. Rumble. Asteriscos sobreviventes que conseguiram escapar agora descobriram que o oceano atrás deles começou a rugir, as ondas subindo a mais de 100 metros de altura e engolindo-as. Asterisco gotejamento. Gotejamento. Asterisco sangue carmesim caiu do braço de palha do boneco de voodoo enquanto ele segurava a cabeça do capitão com cicatrizes. Seus olhos arregalados e aterrorizados haviam perdido todos os sinais de vida. O boneco de voodoo ficava em silêncio no céu, e só depois de um longo tempo ele voltou, olhando para uma determinada área. Eu imaginei que você faria algo, Senhora da Noite. Uma camada de luz surgiu da boneca voodoo, revelando a figura de Leyline. Ei, esses são apenas alguns peões. Se você gosta, o que importa se você matou mais alguns? O veave das sombras brilhou e uma jovem vestida de preto caminhou calmamente. Ela tinha um par de olhos bonitos e longos, e um rosto que era apenas primoroso. Havia uma sugestão de um sorriso travesso no canto dos lábios, e ela parecia uma irmãzinha que você encontraria morando na casa ao lado e adorava fazer truques. Se a beleza da Snake viúva era de maturidade e charme, Char era como uma orquídea que era muito acessível. A Senhora da Noite fez o tamanho de Leyline para cima e para baixo, olhos cheios de curiosidade. Eu pensei que a viúva seria a única vinda, eu não esperava que ela iria convidá-lo também. O cheiro dessa linhagem. He. A voz de Char era como uma primavera clara, graciosa e bonita. O sorriso em seu rosto ficou maior, e ela segurou sua barriga quando ela começou a rir ha. Eu nunca pensei que a mulher realmente enfrentaria tal desvantagem a ponto de ter uma parte de sua linhagem arrancada. Não há nada mais delicioso no mundo. A graça da força sombria evidentemente permitiu a Char ver através da linhagem sanguínea de Leyline com um olhar. O fato de que Leyline não estava sentindo a pressão do mundo era prova suficiente de sua identidade. Embora eu possa ter me separado de sua linhagem, atualmente somos aliados, disse Leyline com uma expressão de aço. Isso é verdade, você é seu aliado agora. O sorriso no rosto de Char congelou e se tornou austero. No mundo dos deuses, ela não era exatamente aquela que era benevolente ou amava a paz. Os deuses perderam sua imortalidade e parte de sua personalidade no plano astral, mas algumas coisas ainda permaneceriam as mesmas. Então, você veio aqui só para me ver? Perguntou Char, e de repente Leyline sentiu uma enorme pressão sobre ele. Parte disso veio do próprio mundo. Grandes quantidades de força de origem surgiram, aparentemente capazes de destruir seu fantoche em um instante, enquanto tentavam procurar por seu corpo principal. Não é muito conveniente aqui, será que vamos a outro lugar? Leyline parecia excepcionalmente calmo diante dessa ameaça, acenando para Char ir primeiro. Então, com seus 5 dedos acariciando levemente, o espaço pareceu se abrir como uma cortina, revelando rachaduras espaciais e turbulências. Com um desafio como esse,
Char naturalmente não sentiu medo. Ela estava toda sorridente quando deu o primeiro passo, e o espaço ao redor mudou imediatamente quando chegaram ao limite do mundo. A grande força de origem do mundo das sombras jorrou e caiu, brilhando com um toque de civilidade. O enorme veave das sombras revelou-se, agindo como uma espinha dorsal que controlava tudo. Leilin assistiu a essa cena magnífica e olhou para a garota de véu negro. Esse é o seu objetivo? Usando o veave para controlar tudo e depois se tornando o próprio mundo. Se você me convidou aqui para dizer isso, então você pode morrer agora. Força de sombra poderosa entrelaçada ao redor da antiga deusa, o poder de múltiplas leis significando seu poder como um rank 8. Leilin simplesmente riu em resposta, perguntando, devo chamá-lo de amante da noite ou Char? Com esta frase, a terra pareceu se despedaçar. O segredo dela foi visto, a expressão de Char mudou. Você já esteve no World of Gods? Ela perguntou, um silencioso reconhecimento de sua identidade. Seres como ela não se assustariam com tanta facilidade, e já que Leilin já tinha certeza de que não seria capaz de mudar seus pensamentos de qualquer maneira.